Zé Fala, se você fosse escrever um conto com Edgar Allan Poe como personagem, como seria esse conto? Tá, é uma coisa difícil. Mas provavelmente eu começaria com um crime resolvido no qual ele teria que contar o caso. Faria um crime inverso. Tipo, não seriam pistas para descobrir o assassino. Já estava tudo descoberto. O problema é que o caso não estava pronto. Você E não- ele faria uma história reversa. Você não jogaria Edgar Allan Poe numa sarjeta? Rapaz, eu acho que o grande problema... Tem um problema drástico entre escritores que é o seguinte. Tá certo, nem todos têm uma vida boa. A maior parte do ser humano em si tem uma vida miserável. A vida em si é miserável, mesmo entre pessoas que têm uma vida de luxo. Tá tenso? Mas é. Mas o que rola é o seguinte. Eu acho que seria legal, ao invés de fazer um conto com Edgar Allan Poe como personagem, seria mais bacana se tivesse o Corvo como personagem. Sim, mas é bem explorado, não sei. Eu acho que o legal seria o seguinte. O sujeito, estou eu, cometi um crime, matei alguém. Abro um livro do Edgar Allan Poe e no meio da história eu descubro que o Dupin, é Dupin? Estava investigando. Tem o Dupin e tem o... É o Dupin. O Dupin é o... Dupin. O Dupin é o personagem do detetive do Allan Poe. E no meio da leitura, não, Arsène Lupin é o do Maurice alguma O coisa. Arsène Lupin É o do Maurice, Maurice, exato, que é exato, quase um né? século depois. O Auguste Dupin é o do... Exato. Maurice Labresse, depois eu lembro o nome dele. Mas aí eu cometo o crime, estou lendo os livros dele, e aí eu descubro que ele está me investigando. E aí tem dois problemas básicos, que é o seguinte, a história está ótima, mas se eu chegar no final da história, eu vou ser descoberto. A grande questão é, eu sou capaz de não descobrir o final de uma história do Allan Poe para evitar que eu seja preso, para evitar que descubra meu crime e eu vá para a cadeia. Essa seria a grande É questão. um roteiro do filme dos Kaufman. Ah, não sei se é um filme dos Kaufman, mas que se fosse possível ainda contar uma história original sobre o Edgar Allan Poe, eu acho que seria esse mais ou menos o caminho. Porque o cara foi... Seria uma boa história. Dizer que o Allan Poe foi genial é chovendo molhado, é até Sim, besteira, claro. senão a gente não estava nem falando dele, já é o início. Se a gente aqui em Anápolis, no centro-oeste do Brasil, que é um país, segundo de uma língua pouco importante, então tem livro de Edgar Allan Poe traduzido e a gente está lendo aqui, é um país importante. Olá, meus amigos, inimigos e qualquer coisa que esteja aí depois desse lado aí da tela. Especialmente os inimigos. Estamos aqui em mais um episódio do Histórias, Literatura e Outras Leituras. Literatura e outras E leituras. hoje vamos falar do Eu Edgar queria te Allan Poe. propor, Zé Fábio, Você vê, o cara me interrompe até na apresentação. 2 minutos de explicação sobre o título Literatura e Outras Leituras. Sim. Não, o objetivo é interromper. Na verdade, assim, o objetivo é a disputa de quem fala mais. né? observe o último vídeo que nós fizemos sobre o Frankenstein, que você vai ver que não vai ter nada a ver, porque a nossa tentativa não foi falar sobre o Frankenstein, foi tentar reproduzir em vídeo o que seria um Frankenstein moderno, ou seja, um monte de coisas nada a ver juntas, no qual o leitor pensa, que é isso? Eu sou editor desse negócio? Não tem editor, não tem verbo para editor nessa coisa? Não, com certeza não tem. Roteirista? Caramba. Quando foi que a gente fez o roteiro dessa abertura? Isso é a vida, isso não é o Fantástico que tem o roteiro e diz que é a vida ao vivo. Isso é a vida ao vivo e é sem roteiro e não é fantástico. Mas o título, Literatura e Outras Leituras, ele tem a pretensão de discutir literatura de forma desorganizada e dando margem para que você faça interpretações diferentes de um livro e interpretações diferentes da função da literatura. Então, literatura e outras leituras, leituras de literatura, nesse sentido. Isso. Concorda, Zé Fábio? É isso aí? Na verdade não, literatura porque a gente vai falar de livros e outras leituras porque a gente não vai saber exatamente o que está falando e aí qualquer coisa que sai, Então, outras leituras... E no final das contas, você faz a sua própria leitura de todo o conteúdo. No fundo é o seguinte, a maior parte das pessoas dos canais que se dispõem a falar de literatura, eles explicam o texto, avaliam o autor, faz isso e aquilo, com o objetivo de instigar a curiosidade, mas eles se esmiuçam tanto
que dá até perder a vontade. A nossa Nada, ideia é dizer, a gente começa a falar sobre o texto, você não entende nada e fala, vou ter que ler esse negócio, porque eu não entendi nada. Apesar que existe alguém maior de 25 anos que gosta razoavelmente de livros, que não conhece Edgar Allan Poe, essa é a grande questão. Porque, lógico, a gente sabe, o Brasil é um país que a literatura não é algo comum, a maior parte das pessoas não lê. Entretanto, o Allan Poe é um escritor pop. Sim. Ele é um escritor que, ironicamente... O Edgar Allan Poe é aquele cara que você imprime o retrato dele e coloca na moldura para colocar no seu quarto e falar que você é cult, né? O Allan Poe ele está em camisetas e, acima de tudo, ele está nos Simpsons. Não só, ele não foi citado nos Simpsons. Ele tem um pequeno episódio no qual um dos poemas dele é totalmente retratado lá do Homer, lá o Corvo é retratado. Então a gente não está falando de um, é verdade, de um pequeno detalhe. A gente está falando do Aerosmith ou do Blink-182, que é só passa de passagem. Estamos falando de um sujeito que ganhou um poema que virou um pequeno episódio dos Simpsons. Então já era, acabou o assunto. Leia esse negócio, acabou. Não trate mal os tá mais do que claro porquê do título, né? Literatura e outras leituras. A função então é confundir. Falamos, ainda não entramos no assunto que Sim, vamos lá, vamos falar de Edgar Allan Poe, contos de terror, de mistério e de morte. Então vamos falar sobre o clássico O Corvo. Não vou falar do Corvo não, todo mundo conhece o Corvo. Eu quero saber o seguinte, qual é o seu... Eu não vou fazer uma pergunta qual é o seu conto preferido, eu vou falar qual é o meu e por quê. E não é, eu não sei nem porque que eu gosto desse conto, porque é de longe não é o melhor conto do Allan Poe, mas eu acho ele muito bom, que é O Barril de Amontillado. O Barril de Amontillado. Nossa, eu acho esse conto interessantíssimo, não sei por quê, porque tem um monte de elemento que eu não gosto. Não tem elemento assim de sobrenatural, não que eu goste de sobrenatural, tá? Mas por exemplo, O Demônio da Perversidade, ou Gato Preto, são contos assim do Allan Poe que ele mostra o que é o real vilão. Nós falamos do Frankenstein lá, o ser que cria a criatura e não consegue dominar ela, essas coisas. O Allan Poe é o seguinte, é a própria consciência que é a vilã do sujeito. O Demônio da Perversidade, por exemplo, é um sujeito que comete um crime e igual aquela música que fica na sua cabeça, que você não consegue tirar, ele fica na sua cabeça dizendo que é inocente sem necessidade. Até que chega um ponto que ele está em público, dá aquele ímpeto de confessar, e para não confessar em público ele sai correndo, as pessoas perseguem ele e ele acaba sendo preso. Essa tese ela foi explorada pelo Ernesto Sabato no Túnel. Não sei se você leu o Túnel, mas no Túnel tem uma história que é inventada pelo personagem, onde é uma história de detetive, onde o detetive ele tem que resolver um mistério. E o tempo todo que está acontecendo praticamente na cabeça dele mesmo. Então toda a fantasia em torno da trama, quem matou, quem não matou, onde ele vai encontrar o bandido, onde ele não vai encontrar, os becos que ele percorre, as ruas e tudo, não acontece em lugar nenhum, a não ser na cabeça dele mesmo. Então é como se fosse a extrapolação dessa ideia de que o vilão é a consciência. Aí, para chegar no Barril de Amontillado. O lance do Barril de Amontillado é o contrário do que geralmente ocorre. O que acontece? Basicamente é um sujeito que tem um inimigo, um sujeito que ele não gosta, ele toma as cachaças com o cara, os vinhos, deixa o cara bêbado, e aí ele fala, não, eu tenho um barril de amontilado lá e tudo mais, lá em casa. Você quer experimentar? O cara, eu quero. E aí ele fala, só que eu estou na dúvida se é bom ou não é. Que o cara se diz um entendedor de vinho, ele fala que estava em dúvida se aquele era um vinho bom ou não. E o sujeito se propõe a ir lá experimentar o vinho e dá o aval. E daí que ele detestava tanto o sujeito, o que ele faz? Porque ele pesca o cara nessa sacada. Ele embebeda o sujeito, prende ele lá na parede e constrói e empareda o cara vivo. Uhum. Basicamente é esse o conto. E sinceramente, eu acho que eu gosto dele, porque foi um dos primeiros contos que eu li do Edgar Allan Poe. E na verdade, ele não é o melhor. Na verdade, eu acho que talvez seja um dos contos que eu acho mais fraquinho do Edgar Allan Poe. No entanto, eu não sei porque ele ainda é um dos meus preferidos, porque eu acho ele muito... ideia, né? Eu acho ele muito interessante. É a ideia. Você sabe que para você escrever uma boa história, você precisa de uma boa ideia, boa ortografia, a gente discutiu isso, e voz narrativa. Com essas três coisas, acho que você consegue se virar muito bem. Quando eu falo voz narrativa, eu estou incluindo forma e estilo, tudo junto aí. Aí, eventualmente, você consegue prender o leitor com uma das três coisas. Se você consegue ir somando coisas, com uma você já pode conseguir alguma coisa, com duas, muito mais, e com três, acho que é o ápice, né? Não, só com uma não vai conseguir nada. Não, talvez até dê uma boa história, né?
Às vezes uma boa história não está muito bem escrita, mas você até consegue levar, né? A gente conhece um monte de exemplos de maus escritores do ponto de vista de que não tem uma maneira peculiar de contar a história, não tem boa gramática, mas tem uma ideia. A ideia está lá. Então, pode ser, eu estou tentando entender o que te prendeu no conto do Edgar Allan Poe, o Barril de Amontillado, ele é muito... Exatamente, a ideia. Mas a gente sabe que ele é muito bem escrito. Não, né? então, o conto, ele tem as três coisas. Ele tem as três... o tripé. Sim, sem dúvida. Eu tô dizendo que a ideia também prende a gente bastante, apesar de eventualmente ela não ter sido bem resolvida. Não, eu acho que o grande caso é o seguinte, talvez seja porque existe uma certa chaga nas coisas do Allan Poe, que é o seguinte, é sempre aquela ideia de que... mácula. De que o que é feito de errado acaba sendo justiçado de alguma forma. E aqui acontece o inverso. Aqui, de fato, é uma vingança bem sucedida. Talvez não seja porque ele seja... Eu acho que tá certo. Eu tenho esse gosto por esse conto, mas eu acho que o estranhamento que eu tenho com esse conto, na verdade, é porque ele é um conto de vingança bem sucedido, ao contrário do que geralmente acontece com os personagens do Allan Poe, que geralmente é um assassino que não consegue, o assassino mesmo se entrega na boa parte dos contos dele. Aqui é o seguinte, olha o início desse conto aqui, ó. Lendo o início eu mudei de ideia, e é assim que acontece. Foda-se. Nossa, não pode falar. E é assim que acontece. As 1000 injustiças de Fortunato... Olha só, as 1000 injustiças de Fortunato suportei o melhor que pude, mas quando ele se aventurou ao insulto, jurei vingança. Os senhores, que tão bem conhecem a natureza de minha alma, não irão supor, entretanto, que dei razão a alguma ameaça. No fim, eu teria minha vingança. Quanto a isso, decididamente, nenhuma dúvida. Mas o próprio caráter decidido da resolução obstava a ideia do risco. Não. Para tudo. Eu vou ler com a voz gutural de mas, vai. Não, eu vou ler de novo o que você fez. Esse daqui, na verdade, esse vídeo vai virar não um vídeo sobre Edgar Allan Poe, mas uma elegia ao Barril de Amontillado. Sim, que é o que sem dúvida. Mas eu vou ler agora com a voz que dá característica de suspense. No final das contas, eu acabo lendo como radialista, mas o Barril de Amontillado. As 1000 injustiças de Fortunato suportei o melhor que pude. Mas quando ele se aventurou ao insulto, jurei vingança. Os senhores, que tão bem conhecem a natureza de minha alma, não irão supor, entretanto, que dei vazão a alguma ameaça. No fim, eu teria minha vingança. Quanto a isso, decididamente nenhuma dúvida. Mas o próprio caráter decidido da resolução estava a ideia de risco. Eu devia não apenas punir, mas também punir a impunidade. Punir com impunidade. Um agravo permanece sem ser reparado quando a desforra recai sobre o autor da reparação. Permanece igualmente não reparado quando aquele que se vinga fracassa em se fazer ver como tal ao que cometeu o agravo. É o suficiente para você. Agora eu sei porque que eu gostava desse conto. Realmente é algo genial mesmo. Agora eu lembrei o principal de tudo. E o mais interessante é o seguinte, o bacana é que no decorrer do conto, ele não... Pela necessidade de criticar o autor. Não, eu não estava criticando o autor. É porque sempre tem aquela ideia de que o final do... Ele é bem sucedido na vingança. Estou dando spoiler. Não é spoiler. É do 1800 e tanto. Não, quem não leu, não leu. Ele é bem sucedido na vingança. Mas o mais interessante é que ele não especifica exatamente o que é. Os infortúnios e tudo mais. Basicamente ele convence, ele diz que você conhece ele, que é o mais interessante. Você me conhece, então você sabe qual é o infortúnio. Eu sei exatamente qual é o infortúnio da minha vingança. Como que o sujeito se predispõe a ler essa porcaria melhor que eu? Corta esse negócio que esse vídeo fechou agora e vai cair sobre todos a minha vingança. É verdade. Fechou. A vingança.